que é ser um homem de verdade? A masculinidade foi distorcida e ridicularizada a ponto de se tornar uma caricatura. E num mundo invertido, onde tudo é relativo, quase ninguém mais sabe o que significa ser um homem de verdade. E a gente tem que criar os nossos filhos no meio disso. Uns acham que é ser bruto e odiar as mulheres, outros acham que é o modo como você fala, como você anda e como você se porta. Ou seja, errados e superficiais, como tudo na modernidade. E é por isso que os homens crescem, mas não amadurecem. Porque ser homem de verdade é uma coisa que não se ensina mais. E o homem moderno está em crise porque perdeu o sentido do que deveria ser. Aristóteles nos ensinava que tudo na natureza tem um motivo de ser, uma razão, um fim, que em grego se chama telos. É um propósito natural, intrínseco. E o mundo moderno resolveu jogar Aristóteles no lixo. O resultado disso, todo mundo perdido, vivendo como crianças grandes. Ser homem nunca foi uma questão de dúvida. E agora, ninguém mais sabe o que é. A gente vive uma era em que o discurso dominante diz que você faz as suas regras, que você é único, mas na prática acontece justamente o contrário. É o paradoxo do individualismo moderno. Cada um se sente especial e único, mas pensa, deseja, se veste e fala como todos os outros. Na medida em que o homem moderno não sabe mais o que é ser homem, ele passa a ser uma massa sem valor, igual a todos os outros homens. Essa pergunta sobre o que é ser homem começou a me incomodar depois que eu comecei a observar alguns amigos e conhecidos, todos homens, todos adultos, e então eu percebi uma coisa chocante. Um amigo meu que é gay é mais homem do que a maioria dos homens que eu conheço. Aí eu pensei, para tudo, eu tenho que entender o que está acontecendo. Você quer ver outra coisa? Os nossos antepassados sempre tiveram que lutar para sobreviver, para vencer a natureza. Nunca nada foi fácil. E ainda assim eles construíram pirâmides, catedrais, cidades. E hoje tudo é fácil e a gente tem a impressão de viver num mundo medíocre. Agora imagina se aqueles homens que caçavam mamutes e atravessavam oceanos em caravelas vivessem nos dias de hoje. Pense em unir a resistência, a engenhosidade, a coragem daqueles homens antigos com a nossa tecnologia atual. A gente já estaria nas estrelas uma hora dessas. Porque os homens, eles caçavam bisão e hoje não matam nem barata. E ainda dizem que eu sou errado por falar isso. Matar uma barata não faz de ninguém um homem, dizem eles. Será mesmo? Mas como eu disse antes, eu estava observando esses amigos e colegas. Eu vou começar falando do meu amigo gay. Ele não tem uma família tradicional que eu tanto defendo. Mas esse amigo meu carrega traços que eu reconheço como autênticos de masculinidade. Coragem, integridade, responsabilidade, honra. E isso me ensinou que ser homem não é uma questão de aparência ou de sexualidade. É uma postura interior, é algo muito mais profundo. Aí eu fui olhar um amigo boêmio. Ele vive de prazer, de festas, de mulheres do job, não assume nenhuma responsabilidade com nada. Ele tem cara de homem, gosta de coisas de homem, mas o meu amigo gay é mais homem do que ele. Ele não passa de um menino grande. Ele trocou o chocolate por uma mulher. Ele trocou o parquinho por uma boate. O pai de pet e planta é o meu colega mais pomposo. É trabalhador, bom cidadão, mas é mais frágil que uma porcelana. O mundo pode estar pegando fogo, a única coisa que importa para ele é o gato. O responsável irresponsável, esse é um artista. Ele tem cara de homem, voz de homem, trabalha, tem família, mulher, filhos, mas não sustenta nada, joga tudo nas costas da mulher. Não se esforça para nada e se escora nela para tudo. Ele não é um homem, ele é um peso que a mulher tem que carregar. Tem um domesticado que evita qualquer tipo de conflito porque ele precisa da aprovação de todos, como um menino medroso. Tem o bruto que confunde força com violência. Ele acha que é um líder nato, mas não passa de um menino mimado. Tem o apático que não liga para nada. Ele foge de qualquer coisa que exija dele esforço, responsabilidade, sacrifício ou alguma coisa mais profunda. É um homem vazio. Essa tipologia mostra que a maioria dos homens de hoje não é má, não é esse o problema. O problema é que eles são inacabados. A maioria deles nunca foi desafiado a crescer. É por isso que não sabem o que deveriam ser. E é por isso que não sabem quem são.
Ó, se você chegou até aqui é porque você considera esse assunto importante. Então, a partir de agora, vamos aprofundar mais isso. Porque até esse momento a gente entendeu que ser homem não se trata apenas de ter testosterona, um corpo forte, nem pose de homem. Mas se o mundo moderno criou homens que não se parecem com homens, a gente tem que buscar respostas antes da desconstrução cultural do século XX. Jordan Peterson afirma que o homem moderno sofre porque está desconectado de sentido, de uma razão para existir. E ele afirma que esse sentido está ligado à responsabilidade. Por isso que ele diz: assuma o máximo de responsabilidade que você puder suportar. É assim que você se torna mais forte, mais profundo, mais útil. E Peterson diz ainda que a busca por significado é mais importante do que a busca por felicidade. Ele sugere que, ao assumir responsabilidades significativas, os homens encontram propósito e direção nas suas vidas. E não é exatamente isso que mais falta nos homens de hoje? Sentido, propósito, direção? Antropólogos como Claude Lévi-Strauss estudaram os rituais de passagem, tanto em tribos quanto em culturas antigas. E quase todas as culturas possuíam algum tipo de ritual de iniciação à vida adulta, onde o menino precisava passar por dor, solidão ou algum tipo de prova para se tornar homem. Na minha opinião, a maioria dos homens de hoje não passaria nessas provas. E isso mostra pra gente que a questão de se tornar homem nunca foi automático. É algo que tem que ser conquistado por você e reconhecido pelos outros. Para Aristóteles, ser bom é você ser capaz de realizar plenamente aquilo para que você foi feito. Um bom machado é aquele machado que corta bem uma árvore. Isso é claro para todo mundo. Todas as coisas têm uma razão de ser, e ser bom é desempenhar bem essa função. Só que o materialismo moderno odeia essa ideia porque isso implica, em última instância, a existência de Deus. E para isso, eles resolveram jogar Aristóteles fora e ensinar para todo mundo que nada tem um propósito intrínseco. Ora, se nada tem um propósito, nada tem razão de ser. E deu no que deu. Esse mundo maravilhoso que a gente vive. Aristóteles dizia ainda que a virtude é o ponto médio entre o excesso e a falta. Isso guiado pela razão. De modo que um bom homem é aquele que cultiva a coragem sem brutalidade, domínio próprio sem repressão, ama a verdade acima da conveniência, serve aos outros com honra e lidera com sabedoria. Esse é o telos da alma masculina, alinhar razão, virtude e ação. E esse telos só se realiza fora da massa, essa massa de homens sem propósito que a gente vê por aí. Porque o homem massa vive no instinto, o homem verdadeiro vive no propósito. Você quer ver? Ser homem de verdade, no pensamento naturalista clássico, era cumprir com excelência as funções pelas quais o masculino foi moldado. Enfrentar o caos, proteger os vulneráveis. Charles Darwin, entre outros, via a masculinidade como um conjunto de estratégias evolutivas moldadas pela necessidade de sobrevivência e reprodução. É a masculinidade como uma necessidade evolutiva. A masculinidade associada à paternidade. Em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo nos ensina sobre proteger e não dominar. Ele diz assim: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que é isso? A masculinidade bíblica não é autoritária, é sacrificial. O modelo é Cristo. Cristo deu a sua vida pela igreja. O homem dá a sua vida pela sua família. 1 Timóteo 5:8, trabalhar, prover, servir. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a negligência do homem quanto à sua família é sinal de que ele não está em sintonia com Deus. E entenda, o que mais marca o homem moderno não é questão de força física, é a ausência de propósito. Ele não sabe mais por que ele acorda, por que ele trabalha, por que ele luta. E sem propósito, só resta ele se entregar ao vício, à distração, ao auto-engano. Ele se ilude com seus próprios desejos. Aristóteles dizia que todo ser tende ao seu fim.
O machado foi feito para cortar, o olho foi feito para enxergar, e o homem foi feito para ser racional e virtuoso. Tomás de Aquino diz que o homem foi feito para adorar a Deus. A evolução diz que o homem deve cuidar e proteger. A psicologia diz que o homem deve assumir responsabilidades. A Bíblia diz que o homem deve cuidar da sua família e prover as suas necessidades. E o mundo moderno diz que o homem não precisa se importar com nada disso. O importante é ser feliz. Mas quando o homem não vive em direção ao seu propósito, ele passa a ser um fardo para todos, uma sombra de si mesmo. Ele não é útil para nada. E por que isso tudo importa agora? É simples. Se os homens continuarem fracos do jeito que são, em breve a gente vai estar vivendo como The Last of Us. Porque a masculinidade verdadeira e a feminilidade verdadeira são duas colunas invisíveis que sustentam a casa, a família, o mundo. E quando essas colunas quebram, tudo cai. E todo mundo está vendo as rachaduras, mas ninguém quer consertar as colunas. Agora, veja bem, se você não define o que é ser homem, alguém vai definir por você. E esse alguém quer derrubar a casa. Cada dia que você vive sem direção é um dia a mais que você entrega a sua alma à média. E o mundo não precisa mais de homens médios, ele precisa de homens inteiros. Os nossos filhos estão crescendo num mundo doente, cercado de ideologia destrutiva nas escolas, na universidade, nos desenhos, nas séries, entre amigos, filhos de homens fracos, apáticos, perdidos. E é nossa responsabilidade salvar os nossos filhos dessa turba frágil e desconectada da realidade e guiar eles para uma vida de valores reais e em conformidade com a palavra de Deus. E isso é uma luta hercúlea, feita para homens hercúleos. Mas eu te pergunto, se nós não estamos sendo esses homens hercúleos que deveríamos ser, quem é que está sofrendo com isso? O que guia cada um de nós? Medo, prazer ou propósito? Qual é o seu telos? O que a sua presença causa no mundo à sua volta? A masculinidade de verdade não tem nada a ver com essa história de alfa e sigma. Isso é uma outra bobagem que eu vou falar no próximo vídeo. A masculinidade nasce da escolha, do ritual de passagem, de assumir responsabilidades. É de dizer, desde que eu carrego você e o mundo nas costas, mesmo que ninguém esteja carregando nada. Porque ser homem não é um título, é uma cruz. E quem não carrega essa cruz não é digno de ser chamado de homem. Ser homem de verdade é quando você entende que a sua força não é para você, mas para os outros. Que a sua vida não é sua. E que há um Deus que te chama para ser muito mais do que mais um nessa massa disforme. Jordan Peterson ensina que assumir responsabilidades é o que confere significado à vida de um homem. Ele diz, assuma o maior fardo que você puder e carregue-o. Esse é o caminho para você ter uma existência significativa. Eu decidi que eu quero fazer coisas grandiosas para os meus 3 filhos. Eu assumi essa responsabilidade e agora eu tenho que cumprir. Eu assumi esse canal. Eu assumi que eu vou ensinar filosofia para as pessoas. Eu assumi que eu vou ensinar a palavra de Deus. Entre outras tantas coisas, a reconstruir a masculinidade real. A redescobrir virtudes que o mundo moderno jogou no lixo. Não como ideias abstratas, mas no meu dia a dia. É a coragem de dizer não para aquilo que é mais fácil, mas também é errado. É a temperança de não reagir ao impulso, mas refletir. É a justiça de tratar cada um com o que merece. E a fé, não só em Deus, mas na missão que ele nos deu. E essas virtudes, elas não são vistas no Instagram. Mas é isso que constrói um homem por dentro. E é isso que sustenta tudo por fora. Eclesiastes 7:29 tem um versículo maravilhoso que diz: tudo o que aprendi se resume a isso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Esse versículo ensina que o desvio do homem da sua natureza original é resultado das suas próprias escolhas. E a escolha é simples: escolher o certo ou escolher a ideia de que o certo não existe. Você quer saber o que é ser homem? É olhar para o caos e colocar ordem. É olhar para o fraco e oferecer abrigo. É olhar para a mulher e ser digno da confiança dela. É olhar para Deus e obedecer. Se você concorda com o que eu falei, deixe alguma coisa escrito aqui
Vamos reconstruir esse mundo, gente. E você pode começar assumindo a responsabilidade de dar um like em todos os meus vídeos. Brincadeira, nem tanto. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.